Infelizmente, muitas pessoas ao longo dos anos começaram vendo o evangelho ditador e abusivo, impedindo as pessoas de pensar, impedindo as pessoas de crescer, impedindo as pessoas de serem livres. Que a graça de Jesus nos guie. Preparados? Fé, esperança, amor. Fortalecer o corpo de Cristo é nosso propósito. Atos Podcast. Já iremos começar. Segura aí, que é bênção. Graça e paz a todos, hein? Sejam bem-vindos a mais um Atos Podcast. Nesse programa vamos estar falando a respeito do propósito de conhecer a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida com propósito, para esse conhecimento faz toda a diferença para o corpo de Cristo. Esse espaço, mais uma vez citando, vai trazer os 5 dons ministeriais para que nós, que fazemos parte do corpo de Cristo, cresçamos e sejamos instruídos por Ele. Assim como a palavra diz que isso é uma obrigação dos 5 dons, fazer com que a igreja cresça, o corpo de Cristo se desenvolva e pratique a verdade. Esse espaço está aberto para isso e vamos sempre procurar estar trazendo pastores, profetas, mestres, evangelistas e apóstolos para que isso seja possível e o corpo se desenvolva em Cristo. Porque afinal de contas não somos de uma banda, mas somos de um corpo. Então hoje estamos aqui com o pastor da igreja ICP em Caruaru, pastor Eduardo. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Flávio. Obrigado pelo convite, pela porta aberta, né, para levarmos juntos a mensagem do Evangelho. A gente está feliz de estar aqui hoje. Glória a Deus. Então, a gente tratou um tema que foi o propósito de conhecer a graça. Pegando, como eu disse assim, pegando a deixa do nome da igreja, né, que é a Igreja com Propósito. Sim. A gente seguiu essa linha para que possa mostrar assim, na Bíblia a instrução divina para que isso seja possível, que a gente busque isso e desenvolva-se e possa crescer e fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Então, a gente não deu versículos, mas a gente lendo a Bíblia, a gente tem um contexto. Inclusive, vários mostram que a graça trouxe salvação, que a Sim. graça traz um novo e vivo caminho. E gostaria, nesse momento, que o Senhor possa compartilhar algo que o Senhor tenha desenvolvido no tema e a gente vai batendo papo, conversando e desenvolvendo a conversa. Boa. É interessante que hoje esse tema está muito em alta, né? Falando sobre a graça. Muitas pessoas hoje falam sobre a hipergraça, sobre uma graça mais que abundante, né? Então tem muitos temas que se estendem da graça, mas eu gosto, eu costumo acreditar e eu creio que a graça ela não foi manifestada a partir de Jesus, ela foi manifestada a partir do Pai. Muitas vezes a gente fala sobre a graça e a gente se apega ao maior escritor de graça sobre a graça, que foi o Paulo, né? Paulo foi o que mais expôs sobre graça em diversos textos, como a gente estava falando antes de começar aqui. Mas é interessante que a graça ela foi manifesta desde o princípio. Desde a queda do homem, quando Deus ele foi sentenciar Adão e Eva, ele já usou graça. Graça, ela vem de uma maneira mais simples, ser entendida de um favor imerecido. É aquilo que nós não deveríamos receber e o Senhor, por misericórdia, graça, favor, Ele nos dá. Misericórdia já é diferente, aquele que eu já estaria pronto para receber, era digno de receber, eu não recebo, que era o mal, algumas coisas que são além de mim. Só que a graça, ela não é fruto do esforço do homem, a graça é fruto da bondade de Deus. E aí, quando a gente fala sobre esse movimento de graça, eu gosto de pensar que em Gênesis capítulo 6, quando iniciou a grande manifestação sobre a mudança que Deus estava fazendo sobre todas as coisas, inclusive com o dilúvio, a Bíblia diz que Deus ele manifestou graça sobre a vida de Noé. Achou graça, o Senhor achou graça sobre a vida dele. Então, graça é um tema muito amplo, que na realidade, de fato, é fruto da bondade de Deus, é fruto do cuidado do Senhor, e a gente fica muito em Deus, dependente de tudo isso, acreditando que esse favor imerecido nos alcançou. Então a graça ela vem desde o princípio, quando Deus decidiu ali retirar Adão e Eva após a sua queda. Deus ele exercitou a graça a partir do perdão, né, da liberação daquele casal. Eu acredito que a graça também, sabe, Flávio, hoje muitas pessoas pegaram esse processo sobre graça como permissividade para o pecado, e o tema que você tinha passado era é importante a gente conhecer a graça de Jesus. E eu costumo sempre dizer que a graça, como você falou muito bem, ela vem sobre nós
Efésios 2,4, né, falando que Deus é rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos, né, por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida abundante em Cristo Jesus, e é pela graça que nós somos salvos. A graça, sim, foi uma manifestação de salvação. A graça foi a manifestação desse poderoso e vivo caminho que você citou agora há pouco, mas a graça nunca foi uma licença para pecar. Então, infelizmente, hoje muitas pessoas têm deturpado esse conceito de graça para libertinagem, para achar que podem atualizar a Bíblia, mudar aquilo que é imutável, acrescentar aquilo que não se pode acrescentar. Mas a graça ela é um convite. A graça é um convite. Eu estava vindo para cá e se não pudesse ter esse debate dessa pergunta, alguém pode perder a graça, né? Eu diria que não, porque a graça não é minha. Eu só posso perder o que é meu. Mas a gente pode rejeitar a graça. Pode ser privado e recebê-la, né? Então, assim, é só um movimento de eu poder me submeter àquilo que o Senhor tem liberado para mim, sobre uma graça que é esse favor merecido, né? Quando o Senhor citou o texto de Gênesis, eu lembrei que antes do pecado tinha uma graça sobre os homens que ele não conhecia o que estava nu, né? O texto mostra, depois do pecado, Deus fala, quem mostrou a vocês? Essa nudez. Que você está assim. Havia essa graça desde o princípio, né? O fato de, a Bíblia diz que quando os homens pecaram ali, eles viram que estavam nus e se cobriram, né, com folhas. E a Bíblia diz que Deus, ele não mudou com o homem mudou com Deus, Deus não mudou com o homem. E isso é graça. E aí, Deus, ele vem ao encontro de Adão e Eva e faz esse questionamento. Mas é tão forte porque muita gente acha que Deus é punitivo. Não, Deus, ele é muito ruim, Deus é mau. Não, Deus, ele mata pessoas, Deus, ele... Não, Deus não é isso. Deus não é essa pessoa que muitas pessoas criaram como um monstro, como alguém que seja mau e que ao longo da história ele causou guerras. Não, pelo contrário. Deus, ele desde o princípio, ele fez com que o homem conseguisse, tentasse enxergar o outro lado da história. Então, o fato de Adão permanecer vivo foi fruto da graça de Deus. Deus viu aquela situação e Deus não faltou um encontro. Eu acho, porque a Bíblia diz que Deus, como de costume, foi encontrar-se com Adão e Eva. Deus poderia dizer, não quero mais conversa com ele. Ele fazer tudo de novo. Ele pode dizer, Adão e Eva encerrou, agora eu vou fazer alguém que seja... Não, pelo contrário, ele aplicou a graça sobre Adão, sobre Eva. Claro, tem consequência, tudo tem consequência, mas a consequência também é fruto da graça. Eu não vejo a consequência como algo ruim, mas eu vejo como uma lei bíblica que fala sobre a semeadura, plantação e colheita. Então, Deus, ele de fato, ele exercitou essa graça desde o princípio, ali com Adão e Eva, e ele foi exercitando a graça ao longo dos nossos dias na humanidade. Até Cristo. E Cristo é uma manifestação completa. Ele foi a própria graça manifestada, né? Então, Noé, por exemplo, a Bíblia diz que ali houve um dilúvio, houve uma sentença divina, mas Deus, uma coisa que é interessante, a graça não é exclusivista. A graça não é direito só de quem está na igreja, é direito de todo aquele que quiser acessá-la. Então, não é que Deus exercitou graça sobre Noé e não exercitou graça sobre os outros, não, porque existia uma oportunidade. A Bíblia mostra, né, que ele passou 200 anos pregando para que o povo se arrependesse ainda. Imagina, que coração duro, né? Que coração duro. Então, muitas pessoas realmente têm rejeitado essa graça. Até o dia de talvez se submeter a um encontro um pouco mais rígido, forte, pesado, que possa até colocar a pessoa numa situação que ela vai ter que escolher. Aí muitos usam até um ditadozinho que tem, não, se não vim pelo amor, vem pelo ladrão. Nesse contexto de querer trazer um medo, né? Uma punição. Mas é aquela questão, não combina muito com Deus de graça. Eu acredito assim, doenças podem acontecer, enfermidades, notícias ruins. Nós somos seres humanos. Então, como seres humanos, nós estamos dispostos e estamos propensos a esse tipo de situação. Agora, essa graça divina ela é acessível. Ela está disponível desde o princípio. Se a gente olhar isso aí que o senhor falou, para resolver isso, quando Cristo se submeteu a morte de cruz e disse está consumado, a Bíblia mostra no Velho, nas profecias e no Novo, que quanto à doença, ele proporcionou a cura. Só que
para quem acessa essa redenção, essa graça, ele proporcionou a saúde divina. Aí quando a gente vai entendendo essa graça, a gente vai, claro, como o senhor falou, somos humanos, né? Sim. Mas nele foi resolvido isso também, para que a gente viva uma vida de saúde divina. E essa saúde a gente não vai, padecendo de algo que ele resolveu, só se a gente não tiver acesso a essa graça. Essa graça. E aí a graça, ela torna a vida mais leve, né? Uhum. Muitas vezes a gente pode até imaginar que algumas circunstâncias elas trazem, como a gente falou, situações contrárias, enfermidades, passaremos, é muito natural, mas só o fato da gente ter a oportunidade de viver, eu acho que essa já é uma grande resposta de Deus sobre nós, né? Como filhos, como filhas do Senhor, que podem desfrutar desse favor. Por isso que é tão delicado alguns temas, por exemplo, quando a gente rejeita a graça, a gente atrai para nós uma vida de independência. E aí confronta, inclusive é um sinal de profecias bíblicas dos últimos dias, que os homens seriam amantes de si mesmos. Então quando o homem ele pratica esse amor a si mesmo, não é no amor de entender o propósito divino, porque nós precisamos nos amar, é fato. Mas esse texto, amantes de si mesmos, são soberbos, amantes do orgulho, a ideia da meritocracia, aquele que eu faço, o que eu faço foi eu que fiz, na força do meu braço. Então assim, o homem tornou-se amante de si. Quando ele traz esse amor por si mesmo, ele vai começar gerando nele frutos de decepções, e aí vai gerando a raiz de amargura, e a raiz de amargura ela vai tirando esse homem vai excluindo esse homem dessa graça. Então, quando a gente entende esse princípio de graça, ela não é exclusivista, eu entendo que ela me alcançou, e se ela me alcançou, ela também pode alcançar o meu próximo, ela pode alcançar, inclusive aquele que está rejeitando ela hoje. Mas ele pode ir. Nós passamos um tempo assim, não sei você, mas eu passei muitos anos da minha vida excluído da graça, rejeitando a graça, até um dia que eu entendi, ou seja, o próprio Jesus, ele veio sobre a minha vida especificamente, através do Espírito Santo, para me gerar esse conhecimento, esse acesso a Jesus, que me levou ao Pai, para entender essa graça. Entender que não era por mim, entender que a situação que eu estava passando, ela poderia ser transformada, entender que situações que eu mesmo tinha provocado, ele me dá força para poder eu vencer as consequências, porque eu sempre digo na igreja, uma vez as pessoas assim, pastor, ore para que eu não possa colher. Eu digo, essa oração nunca vai ser respondida. Eu vou orar para Deus te dar força para você suportar a tua colheita. E aí esse privilégio da força é graça de Deus, né? É a leveza para a gente poder viver mais feliz, assim. Eu não acredito no evangelho pesado, eu acredito no evangelho leve. O próprio Jesus disse, né? Meu fardo é leve, suave. Se não for... A gente não sustenta. A gente não vai conseguir caminhar, porque realmente as travas que a gente vai vivenciando são travas no dia a dia pesadas. Mas Jesus já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, esse castigo que era nosso, né? Ele liberou sobre nós a paz. Então realmente a graça ela vai levar as nossas vidas a um ambiente de leveza, um ambiente de paz, um ambiente onde a gente pode realmente saber que tem alguém que está cuidando de nós, sabe? E como o senhor falou, né? A graça ela não exclui ninguém. Até o próprio texto, se não me engano, de Efésios fala: a graça de Deus se manifestou salvador a todos. Sim. E mostra que é um acolhimento. João 3,16, versículo que todo mundo conhece. Deus amou o mundo todo de tal maneira que Deus único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aí tem umas vertentes que vão para não, tem escolhido, tem predestinado, mas isso é uma bobagem. Eu sobre esse ambiente, assim, é tão interessante. No seminário, toda vez que tocava nesse tema tinha guerra, né? Aí tem os a favor, os contras, né? Não, eu sou arminiano, não, eu sou calvinista, e sempre tem esse processo. Eu acredito que todo mundo é livre da sua escolha. É aquele negócio que numa conversa eu estava tendo. Cristo fez isso, liberou isso. Só que se você só vai desfrutar nisso se você acreditar. Se você não acreditar, você vai desfrutar daquilo que você acredita. Se você acredita na morte, na miséria, na desgraça,
o sofrimento, na mão de Deus pesando, na cova, que já vi muita gente ter um desejo desse, você vai viver nisso. Você vai pegar a Bíblia e trazer ela para a sua crença, né? Você não vai viver o que tem nela, você vai adaptar ela para você. E aí, sobre essa manifestação, eu acredito que Deus, ele é um Deus bom. Até o pessoal diz assim, olha, ele já sabe quem são os escolhidos. Tá, ele sabe, eu não sei. Ciência do Deus, eu não sei, então como eu não sei, eu vou pregar para todo mundo, vou amar todo mundo, não vou julgar ninguém, porque eu não posso dizer, não, isso é vaso de honra. Não, isso é vaso de desonra. Eu já vi muita gente que era chamada de vaso de desonra, hoje isso é um homem de Deus. E eu já vi muita gente que era vaso de honra, hoje está perdido no pecado. Então, o que é que aconteceu? Alguns entenderam a graça, outros rejeitaram a graça. Jesus Cristo mesmo, o povo disse, olha, isso aí tá fazendo as coisas, expulsando demônio por Satanás, ele tá cheio de demônio. E Jesus Cristo foi o autor da salvação. Eu digo assim, o evangelho, ele bem... Para alguns ele é acessível, para outros ele é confuso. Vai à medida que cada um vai viver. Ao mesmo tempo que o evangelho é simples. A palavra de Deus é simples. A gente que às vezes complica demais. A gente quer colocar situações que não existiram. A gente quer pegar um texto fora do contexto, vira um pretexto e a gente vai vivendo, adaptando isso aqui. A Bíblia é uma só. Você começou falando sobre os 5 dons ministeriais, né? Ou seja, muitas pessoas rejeitam isso. Não, porque não tem isso hoje em dia. Não tem, porque não. Assim, quem é que eu posso tirar o que está escrito? Eu não posso. Exatamente. Eu não posso tirar. A Bíblia diz que tem. Então, se a Bíblia diz que tem, tem. Pronto, aí só que a gente tem que analisar que tem, só que não vão fazer o que fizeram. Não vai ter mais os apóstolos que vão fundamentar uma doutrina em cima de Cristo. Paulo fala, né? Sim. Olha, tem a base. Cuidado com o que você edifica em cima. Sim. Porque agora, o que é que eles vão fazer? Vão fazer aquilo que está disponível para eles fazer, que é edificar em cima da base que é Cristo. Isso. Para que a igreja tenha um fundamento para crescer. É tão interessante assim, são temas, um tema chama o outro, eu sei que está sobre graça, mas é interessante o seguinte, as pessoas pegam uma pessoa como referência e negam o que 10 está fazendo de maneira correta. Então, por exemplo, o movimento apostólico. Não, mas o último apóstolo foi Paulo. Cada um vai defender sua... Por quê? Alguns vieram antes com o movimento apostólico e fizeram isso errado. Criaram nova doutrina, começaram movimentações que não tinham fundamento bíblico, mas eu acredito que ainda hoje existem apóstolos. Eu lendo as cartas de Paulo, eu vi que ele falando, se eu não me engano, é em Romanos ou em Tessalonicenses, ele diz, estou eu, Timóteo e Epáfras. Certo. Ele diz, e os apóstolos. Escrevemos, e nós, os apóstolos, então, ou seja, tinha mais outros ali com ele. Sim. Então, existe essa amplitude, né? Mas muito vai na visão do próprio Elias. Elias, quando entrou em crise, né? Depois de uma vitória maravilhosa no Monte Carmelo, tal, ele entrou em crise ali com medo de Jezabel, e ele achou que ele era o último biscoito do pacote. Não, porque só tem eu. Não. E assim como você, tem muitos outros. Então, não se dobrou. Então, assim, eu não posso trazer um conceito bíblico com base na minha realidade do agora. É muito mais amplo. Uma coisa que é interessante, sabe, Flávio? Assim, Deus ele tem me dado alguns privilégios nos últimos anos de conhecer culturas diferentes da nossa. Então, eu tive em Israel 2 vezes, tive em outros países algumas vezes. E, assim, a cultura é muito diferente. Eu não posso pegar essa Bíblia e adaptar ela à minha cultura. Não, essa Bíblia aqui não, porque no Brasil isso é errado, nos Estados Unidos não é, no Israel é. Não, peraí, a Bíblia é uma só. A Bíblia é uma só. Baseada em cima da cultura judaica. Aí a gente tem que olhar que, pronto, o livro de Hebreus, ele está no Novo Testamento. Porém, tem muita coisa ali nele que só quem entende é que conhece a cultura judaica. Algumas leis que foram aplicadas. Então, assim, é bem delicado porque eu não posso pegar algo que está deslocado e querer adaptar para a minha realidade no momento. Por exemplo, Paulo ele dá uma ordem sobre as mulheres, né? Sobre o véu, sobre o cabelo. Não, Paulo falou. Vai ter que... Não, peraí. Vamos entender. Ele falou para quem? Qual foi o contexto? Por que ele falou? E por que ele falou?
quando ele fala sobre os 2 ministérios, ele falou para quem? Para edificação de quê? Do corpo de Cristo, da igreja. Todos nós estamos nessa realidade. Nessa realidade. Então, assim, agora, o que acontece? Muitas pessoas eles fecham algumas portas, realmente é por medo. Medo. Só que ao mesmo tempo que a gente vê igrejas que crescem, a gente vê também, infelizmente, igrejas que não crescem, porque geraram um regime mais doutrinário do que bíblico. As suas próprias doutrinas. Então, por exemplo, quando fala sobre graça, a graça, ela não é exclusiva, a gente falou, ela é inclusiva. Ninguém foi mais inclusivo do que Jesus, que inclusão é um tema polêmico, que leva também para um tema de político. Toda bagaceira que vem, bota dentro. Bota dentro. Jesus disse, venha como está, mas conheça a verdade, a verdade vai libertar. Pois é. Toda bagaceira pode vir, mas não vai permanecer bagaceira. Vai bagaceira, ou seja, Jesus ele vai transformar. Então, ele foi inclusivo. Ninguém tratou melhor as mulheres do que Jesus. Ninguém tratou mais melhor autoridade do que Jesus. Jesus não destratou ninguém. Jesus ele foi a pessoa que estava ali alinhada no princípio, alinhada na vontade do Pai. Agora, ele agiu forte contra quem? Contra os religiosos. Que hoje, se a gente parar para analisar, existem ainda alguns movimentos que colocam julgo sobre as pessoas, ou seja, julgam as pessoas pelas leis e esquecem a manifestação da graça. A graça não veio para tirar a autoridade da lei, mas ela veio para tornar o cumprimento dela acessível. Então muitos religiosos vêm, colocam um fardo, Jesus tirou, a religião vem e coloca. E Jesus gera liberdade, salvação, a doutrina vem lá e impõe algo sobre aquela pessoa, e aquela pessoa que deveria voar está dentro de uma jaula, de uma cadeia, preso. Né? A graça veio libertar. Mas muitas pessoas dizem, olha, você não pode... Eu lembro que no começo da minha fé, existiam os estatutos, né? Toda igreja tem seu estatuto. E aí, mais uma vez eu digo, cada um é livre para poder viver o que quer. Eu sempre digo, você tá bem lá? Tá adaptado? Fique lá. Hoje eu penso de maneira diferente, mas assim, no meu tempo lá, muitos anos atrás, me converti com 13, 14 anos, tinha lá no estatuto, né? Mulheres deverão usar anágua. Muita gente não sabe nem o que é anágua. Não tem. Anágua tava lá. É proibido ir pra discoteca. Veja. Na minha época, já não tinha discoteca. Veja, eu tinha 13, 14, já não tinha discoteca. Mas estava lá, cinema proibido. Então, o que é que acontece? Nós pegamos a graça, que era para gerar liberdade, a gente cortou ela, colocou ela dentro de uma gaveta, fechou e digo, você não vai ver pela graça, você vai pelo regime. E aí, assim, é polêmico, assim, tem hora que algumas coisas que eu falo é bem delicado, mas infelizmente muitas pessoas ao longo dos anos começaram vendo o evangelho ditador e abusivo, impedindo as pessoas de pensar, impedindo as pessoas de crescer, impedindo as pessoas de serem livres. Agradeço a você que está conosco nesse assunto que é necessário para que a igreja cresça, conhecer a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e esse propósito que é conhecer a graça. Não se esquece de compartilhar, se inscrever no canal, curtir, deixar sua mensagem para que possamos juntos assim crescer em Deus como um corpo. E a gente sempre fala na nossa igreja é o seguinte, nós somos líderes de pessoas livres. A gente não pode permitir que no ambiente da fé exista escravidão, mas liberdade. Então, a gente colocou tanto isso lá atrás que era errado, por exemplo, fazer talvez um podcast, entrevista, era errado. Porque para televisão, e televisão antigamente era do diabo. Rádio, mas era mais ou menos do diabo. Era mais ou menos aqui, ó. Até uma tecnologia dessa, por exemplo, uma voz aqui falou aqui do celular, não, isso é um anticristo. Gente, em nome de Jesus, né? Tem coisas que não tem nada a ver, mas a gente foi, ao longo do tempo, endemonizando tudo e perdendo o acesso da expansão da graça. Várias igrejas que diziam que antes a televisão era do diabo, hoje são donas de rede de televisão. Então, assim, não encaixa o que a gente talvez pregou durante muito tempo. E ainda continua pregando um evangelho de prisão, um evangelho de exclusão e não de inclusão. E a Bíblia nos chamou para liberdade. A Bíblia diz, para a liberdade o Senhor nos libertou. Ele nos tirou do império das trevas e nos gerou para o reino do Filho do seu amor. Graça, favor, liberdade. Então tudo que for contrário a isso é prisão. E prisão não tem nada a ver com graça. E
isso que o senhor falou, é muito comum ver-se um evangelho que eu vivi isso na minha vida. Então agora isso passou a ser uma experiência minha e ela vai ser implantada na palavra, porque deu certo comigo e tem que dar certo com os outros. Para defender minha verdade, eu pego a Bíblia, distorço o contexto todinho para fazer uma doutrina, um ensinamento, algo que eu vivi e deu certo para mim, então vai dar certo com os outros. Aí vira, ao invés de virar um corpo livre em Cristo, vira uma prisão. Sim. Vira uma dissipação. É igual aqueles assassinos que cortam os pedaços. Hoje o corpo, por conta de muitas coisas como essa, ele está dissipado. E Paulo fala, olha, quando vocês conhecem a graça, esse corpo vai se alinhar, vai se ajuntar, as juntas vão funcionar direitinho. Sim. E vai ser algo que vai ser fácil, assim, vai ser algo que não vai ser pesado. Muitos casos mesmo, até por conta de isso já vem lá de trás, né? Do tempo que entrou a mistura de Constantino na igreja, que teve aquele período de trevas e tal, e começou a misturar até que surgiu Lutero, aí já deu uma saída, mas ainda tem umas coisas que começou a misturar, aí de Lutero não gostou, aí já fez outro, aí houve esse corte, sendo que quando a gente lê a palavra, não tem isso. A igreja de Cristo em Coríntios, a igreja de Cristo lá no As igrejas têm nome de cidades, né? Isso. Era a cidade que estava junta pelo povo. Aí hoje, eu particularmente, eu vejo que, principalmente dos 5 dons, tem que haver esse entendimento que eles são do corpo. Pastor do corpo, profeta do corpo, evangelista do corpo e tal e tal. A gente não está fugindo do tema porque a igreja está na graça. É a manifestação da graça. Isso. Tipo, uma igreja que ela consegue trazer essa visão dos 5 dons ministeriais, ela está aplicando a graça de Deus. Porque assim, uma igreja só tem pastor, por exemplo. Ela vai perder a visão de futuro. Mas como assim? O pastor, ele é cuidado. Pastoreamento é cuidado. E se a gente olhar o pastor, ele junta, ele acolhe. Ficar perto de pastor é bom, porque ela vai ali sendo alimentada. Só que, tipo, se só tiver a visão pastoral, a igreja só fica pra dentro. Ela vai virar um grupo, vai inchar, engordar ali, ficar ali. Aí chega o profeta. O profeta não é o que revela o pecado. Muita gente diz, não, o profeta ele vai dizer isso que eu te digo, você pecou, não. Bota o dedo na sua cara, tal. O profeta é o que dá destino. O profeta, ele fala sobre o futuro. Ele faz com que a igreja possa olhar à frente. Esse movimento, pastor junto com o profético. E aí chega o evangelista. O evangelista é fora. É tão interessante assim, ó. Se uma igreja tem só evangelista e não tem um pastor, ele vai atrair, mas não vai cuidar, as pessoas vão embora novamente, porque não tem quem sustente. Aí a gente falando de graça. Porque uma igreja, ela precisa que as pessoas fiquem nela, é graça. Então, o evangelista traz, o pastor cuida, o profeta dá o destino. Vai lá, né? O mestre ensina, discipula. Né? A gente sempre brinca, a gente tem a discipulado e a discipaulada. Né? O bom é aprender com o discipulado, né? Não aquela cajadada. Mas é real esse discipulado, né? Então, quando vai vivendo essa movimentação discipulado e mestre, ele traz isso, esse discipulado, ele vai gerando esse ambiente de crescimento. E aí, uma igreja que só tem mestre, ela não vai ficar lá. Pelo contrário, assim, se ela só tiver mestres e não tiver um discernimento daquilo que está recebendo, ela vai começar vendo erro nos outros. Vai começar gerando novas doutrinas. E ela não vai ter o senso do pastoreio. Então, tipo, o mestre precisa potencializar o seu contato com pessoas. O profeta também precisa de contato com pessoas, porque às vezes o profeta ele se isola. É importante um tempo, mas se isola. Mas se não tiver pessoas por perto, ferro afiando ferro, ele vai se tornando arisco demais. E o apóstolo, eu gosto muito, eu tenho um apóstolo. O meu pastor, ele tem a movimentação apostólica. E o apóstolo, ele vem com uma visão para a mudança de uma nova cultura. O apóstolo não cria uma nova doutrina, ele serve ao corpo de Cristo. Então, o movimento apostólico que tem acontecido no Brasil, uma movimentação de muitos outros apóstolos, eu conheço muitos deles,
que são pessoas sérias, não são criadores de doutrina, não são aqueles que se autodenominaram apóstolos. Eu acho que isso é interessante. Eu vou me consagrar. Consagra, não tem nada a ver, né? São movimentos de apóstolos que cuidam de apóstolos, pastores cuidando de pastores. São homens que têm servido ao corpo de Cristo no equilíbrio de um movimento episcopal de cuidado com pessoas. E é o primeiro que se entrega. Então o apóstolo ele vem para mudar uma cultura. Pelo contrário, ele vai pegar a cultura do céu e ele vai implantar essa cultura do céu com base nos fundamentos bíblicos, como aquele que vai ser o precursor, que vai abrir a igreja ali. Abrir não, nascer, né? A gente vai tirar os tocos. Ele vem ali, prepara, vai tratando as pessoas e vai fazendo o formato do todo para que o corpo ele possa se desenvolver. Se ele ficar, ele vai botar tudo mundo pra correr também, né? Se só for ele, é de se paulada. Uhum. Se só for o apóstolo que cuida da igreja, não. Vai ter que ter o apóstolo, que é o cara que provoca você a um novo ambiente, a gerar novos filhos. Aí tem que ter o pastor para poder cuidar da ovelha, tira ali os espinhos, né? Tá tirando direitinho. O profeta que aponta esse caminho, o mestre que ensina e o evangelista que faz com que você possa. Tá bom, meu filho? Vai evangelizar. Tá bom, meu filho? Vai cuidar de pessoas. Senão a igreja vai. Nós estamos hoje no Brasil numa crise. No mundo, uma crise. A igreja não é igreja de Cristo, é instituição. A instituição está numa crise, a igreja não. A igreja está firme, a igreja está bem. Mas a gente vive uma dificuldade muitas vezes desse contexto, porque muita gente quer fazer tudo. Então, tá bom se ela fizer. Se ela fizer. Então assim, não, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou mestre, eu sou profeta, eu não entrego isso aqui pra ninguém, senão eu perco a igreja, não. Isso aqui não pode, porque a visão que Deus deu a mim e tal. Não tem nada a ver. E a gente vê que isso aí aconteceu somente com Cristo. Porque ele teve esses 5 dons em manifestação na vida dele. E tanto é que até eu já ouvi algumas pessoas falando do Gadareno. Não, mas Cristo pregou pro Gadareno, não precisou dessa conversa de discipulado e tal. E o Gadareno foi, e depois Paulo voltou, e ele já tinha evangelizado a região da Decápolis e tal. Só que se a gente olhar, ele estava ajoelhado aos pés de quem? De Cristo. E Cristo não tinha os 5 dons de manifestação, ou seja, ele atuou dos 5 dons e aquele cara foi alcançado pelos 5. É interessante assim, você falou um ponto legal, sobre essa graça, esse favor merecido. A Bíblia também fala sobre uma mulher que estava no poço e teve sede, né? Em João capítulo 4. E a Bíblia diz: Jesus, ele olha para os discípulos, disse: vamos comprar algo para comer, eu vou ficar aqui. E Jesus já sabia. E ele chega junto naquele poço, né? Tá. Quando a mulher se aproxima, ele: por favor, você pode pegar um pouco de água para mim? A mulher é estranha, samaritana, judeu, não se batem, né? E aí, em resumo, Jesus ele libera uma profecia, uma palavra profética. Você chama o teu marido? Não teu marido. Verdade, você tem 5, o que você tem não é teu. Ali ele estava fazendo uma revelação, um raio-x da vida daquela mulher. E aí a Bíblia diz que depois que ela encontrou de fato Jesus estava. Esse texto ele é sobre adoração, é muito forte sobre isso quando a gente enxerga esse contexto. A adoração não é um lugar, a adoração não é um método, a adoração é uma pessoa. E Jesus diz: vocês adoram quem vocês não conhecem, nós adoramos a quem conhecemos. Então, se Jesus ensinou isso à mulher, hoje ainda muitas pessoas adoram a um Deus que não conhecem. Eu estive lá, nessa região de Samaria, e a gente passou numa estrada que eles catalogaram como a estrada, o caminho do bom samaritano. E lá tem um museu, uma igreja lá, um ambiente lá da igreja bizantina. E lá nesse local tem uma foto que é o Samaritan's Day, hoje em dia como é que estão os samaritanos. E é interessante que hoje muitos samaritanos, eles resgataram a ideia da lei, eles não reconhecem essa manifestação da graça, e hoje ainda muitos samaritanos fazem rituais, matando novilhos, puros, para perdão de pecados, ou seja, muitos samaritanos ainda praticam hoje, veja, 2024. Quando eu olhei aquilo, eu lembrei desse texto, de meu Deus, como as pessoas insistem em algo que já passou. E a Bíblia diz que quando aquela mulher, ela não foi para a escola do discipulado, ela não ficou 6 meses fazendo uma classe, ela conheceu
o Messias, a fonte da adoração, e ela saiu dali e foi pregar. E a Bíblia diz que a cidade ali acreditou em Jesus por conta do testemunho daquela mulher. Então, eu creio muito que o processo discipulado, ele não é temporário, é a vida. Lá na igreja a gente sempre ministra que o maior discipulado é a vida na vida. Como foi que Jesus ensinou aos discípulos? Caminhando com eles. E as experiências de Jesus foi algo que gerou nos discípulos fé. E essa fé manifestou a graça pela crença daquilo que eles estavam vivendo. E aquela mulher teve uma experiência com Jesus, João capítulo 4, e passou a pregar o evangelho, falando dele, que tinha encontrado esse Messias desejado, e as pessoas acreditaram. Vieram e depois disseram, olha, agora a gente está acreditando, não é porque você disse. Não, é porque realmente, você foi o canal, mas ele é aquela questão assim, quando Deus ele decide usar alguém, foi ele que decidiu. Talvez hoje aquela mulher, ela talvez viesse pregar em algumas igrejas, a gente não abriria as portas. Jesus viesse hoje. Veja, você disse tudo. Jesus vindo, teria igreja que dizia, não, você não. Tá falando besteira aí. Tá falando besteira. Veja, Nazaré não foi assim? A Bíblia também fala, né, quando fala, acho que nessa movimentação, quando Jesus foi na sua própria casa, lendo o texto bíblico que ele relata sobre Isaías capítulo 61, que não era capítulo, né, era o livro especificamente do pergaminho, hoje se cumpriu essa palavra, e aí foi um escândalo. Jesus estava dizendo assim, a graça está acessível, a graça está disponível. Não, o senhor não é o seu filho de Maria e José, estava aqui um dia desse, não pode e tal, isso é... Então assim, hoje claro, a gente está falando hoje porque o Espírito Santo nos revelou quem ele era. Mas se a gente tivesse naquela época lá, talvez a gente seria os primeiros a deixar de coisa, tu tu jogava bola comigo um dia desse, claro. Não tô dizendo que isso aconteceu, né? Mas tipo assim, tu estava tão perto de mim, agora tá querendo ser o salvador do mundo. Mas é aquela questão, a graça ela capacita pessoas. A graça capacita. Eu já vi, sabe, Flávio, pessoas que estavam 20 anos na igreja, nunca fizeram nada. Mas eu já vi gente que se converteu em 1 ano, em 2 anos ser pastor. Ah, mas se ele é nécio na fé, que nada. Ele experimentou algo que aquele que estava 20 anos na igreja não experimentou. A graça empodera, capacita, a graça gera sabedoria, discernimento. É a graça. Não é 4 anos de seminário que faz um pastor. 4 anos de seminário transforma uma pessoa num teólogo. Mas o pastoreio não é em 4 anos que se aprende. É a graça de Deus. Também assim, o senhor falou há momentos atrás sobre a questão da consagração, que muita gente bota a mão na cabeça. Não, eu sou... também tem casos que eu já vivenciei que pessoas consagram e o camarada não é. O cara recebe e diz, não, eu sou agora. Só que o cara não faz nada daquilo que a Bíblia mostra. É até interessante na nossa igreja lá. Eu tô falando da igreja porque é a igreja que eu pastoreio, tá? Nós já recebemos um casal, né, que hoje exercitam e exercem a fé com muita excelência na igreja, servem no corpo de Cristo. Eles vieram de outra igreja como diáconos. Só que a gente foi conversando com eles e quando ele tocou nesse tema, era pesado para eles. Eu disse, como é que foi esse momento para vocês? Como é que vocês enxergam? Eu tava eu e minha esposa. Aí ela disse, pastores, falando comigo e minha esposa, nós não queríamos ser consagrados. Mas a igreja fez um movimento lá e nós fomos consagrados, mas não era o que a gente queria. E se vocês não têm paz, ela disse, de modo nenhum, nós não temos paz nisso. Nós não somos. Nós somos adoradores levitas, né? Essa expressão levitas é utilizada hoje. Eu estou falando hoje como aqueles que ministram a adoração. Não que o movimento levítico ele esteja na sua essência, né? Vivendo isso. Música, né? Músicos, né? Não, essa é a nossa pegada, pastor. Não tem paz, então vamos desligar isso. Pode, pastor? Pode. Mas pastor, eles foram consagrados, o senhor vai desconsagrar? Não é isso. Foi um fundamento errado. Eles fizeram. Aí a gente orou. Tá desligado, tá? Pronto, vocês vão exercer. Se vocês entendessem isso, a gente receberia vocês como diáconos, sem problema. Mas vocês não têm esse entendimento. O ambiente que vocês estavam não era saudável. Infelizmente, dizer isso. Então, nós estamos hoje desligando isso que foi feito e vocês vão exercer o dom que o Senhor liberou sobre as suas vidas. Meu Deus, tiraram peso e hoje exercem uma bênção.
A mesma coisa foi uma pastora. Chegou na nossa igreja. Ô pastor, você acredita no movimento pastor feminino? Acredito. É polêmico para muitos. Para mim, não. Quando é que eu não acredito no movimento pastoral feminino? Quando essa mulher exerce um pastoreio sem o seu cabeça. Quando ela se autodenomina como a liderança da igreja e ela gera ordem sobre todos ali, sem que tenha o seu próprio marido exercendo junto com ela uma movimentação de vivência e prática da fé. E essa mulher chegou na nossa igreja assim. Foi consagrada numa determinada igreja e ela chegou como pastora. Só que estava bem acabadinha. E aí, caminhando conosco lá o tempo, e a gente conversando, ela disse: pastor, eu não me vejo pastora mais. Então, como foi sua consagração? Era assim, num culto lá, me chamaram, me consagraram. Tipo, não teve uma preparação, não teve nenhum tipo de acompanhamento, não teve um discipulado, consagraram a mulher. E ela estava definhando espiritualmente. E ela disse assim: eu quero entregar isso para Deus. E ela entregou o pastoreio. Ou seja, ela não é pastora. Ela foi meio que no susto ali, colocaram ela lá, mas não era pastora. Pastoreio é um ofício, é um título. E assim, ninguém cuida melhor de pessoas do que a mulher. Parece loucura, mas o senso de cuidado e maternidade o homem nunca vai ter. O homem tem algumas funções: direção, destino, limite. Mulher tem afeto, relacionamento e nutrição. Quando a gente fala sobre o cuidado, ao mesmo tempo é uma segurança, biblicamente, alguns termos não surgem. Por exemplo, pastor. Quando a gente fala sobre pastor na Bíblia, a gente vai ver alguns pastor de ovelhas. A Bíblia fala de presbitério. Diferente. Pastora. A Bíblia fala sobre aquela que também trata de ovelhas. Mas, missionários. Missionários são pastores. São evangelistas. Estou falando de título. Por quê? Porque eles levam uma mensagem de cuidado sobre a vida das pessoas. Pastor é quem cuida. Pastor é quem cuida. Então, quando a gente fala sobre essa movimentação, a gente vai ver biblicamente Atos, fala sobre Priscila e Áquila, que alguns podem denominar como líderes da igreja, como missionários, como, não sei, cada um dá a sua expressão. Mas Priscila e Áquila foram cooperadores diretamente do ministério de Paulo. E eles cuidavam de pessoas. Eu não estou dizendo que a base do pastoreamento feminino é sobre isso. Mas eu estou dizendo que a base do pastoreamento é uma família alinhada. O homem que governe bem sua casa, ele vai gerando um pastoreio sobre alguém de modo saudável. A graça de Deus, ela primeiro, quando fala sobre liderança, ela primeiro começa se manifestando numa família. Ao mesmo tempo que eu não consigo visualizar pastores sendo bem-sucedidos e suas esposas sendo escravas de um regime doutrinário. Mulheres que muitas vezes não têm nem nome, é esposa do pastor. Eu não consigo visualizar isso de maneira saudável. Eu consigo entender que Jesus, quando ele fala sobre essa questão de potencializar essa mulher, não como feminista, mas como feminina, a gente falou agora da mulher samaritana, que tornou-se uma pregadora do Evangelho. A gente fala sobre a própria Maria Madalena, aquela que a Bíblia diz que tinha 7 demônios. Os demônios foram embora, saíram da vida dela, e ela foi a primeira a ter experiência com a ressurreição. Então, quando eu começo a privar algumas situações, a Bíblia é muito patriarcal. A origem é muito de Abraão, de Isaac, de Jacó, é muito patriarcal. Homens da Bíblia, você não tem um livro escrito, né? Quem foi a mulher que escreveu esse livro? Não tem. Mas o que é que a Bíblia nunca valorizou a mulher? Pelo contrário. A visão da Bíblia é patriarcal. É o homem exercendo sua autoridade. Mas isso não faz com que a mulher também não possa exercer a dela. Então, dentro desse movimento, essa mulher chegou na nossa igreja e ela entregou para Deus o seu pastoreio. E hoje ela está frutificando de maneira maravilhosa. Hoje ela é uma das líderes dos PGAs, que a gente fala lá, que são pequenos grupos apostólicos, né, que são grupos de cuidado, pastoreamento e crescimento. E essa movimentação, hoje ela se tornou saudável, porque ela tirou o título. Que esse título estava pesado sobre ela. Mas sobre outras pessoas não.
Então o pastor é um título, é um chamado, é um dom, é uma vocação, mas ele pode ser desenvolvido de maneira saudável também. Então a manifestação da graça é fazer com que cada um possa exercer o seu próprio dom. A graça não é exclusivista, ela é inclusiva, e a graça ela também não é naquele ambiente onde a gente prende pessoas a não exercerem de fato o que elas são. Hoje, se tirar o título, será meu título, o título da minha esposa, o título de todos aqueles que caminham conosco, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Nós vamos continuar fazendo aquilo que nós nascemos para fazer. Só que, em nome de uma religião, muitas pessoas tratam mais o título como um ambiente para exercer o poder do que, de fato, para gerar autoridade para cuidar de pessoas. Uma honra, né, que é disfarçada de título. Né? E não, tem que honrar fulano porque fulano é isso, tem que honrar ciclano porque ciclano é isso. Até em alguns textos bíblicos a gente vê que honra não é isso. Honra é obedecer. E se o camarada tem um título e tá, como Paulo fala, né, honre os seus discipuladores que entregam a vida, tal, para que você cresça. E quando o camarada tá fazendo isso, a pessoa vai obedecer. Isso é a maior honra que um líder pode, assim, ter, né? Se dizendo. Eu digo lá na igreja assim, ó, só ande comigo enquanto andar com Jesus. No dia que eu deixar Jesus, me deixe. Ponto. Não tem pra que eu estar querendo insistir que as pessoas andem comigo se eu já abandonei meu Senhor. Não tem fundamento. Ou seja, não tem base nenhuma relacionada a isso. Então, quando a gente imagina esse cuidado de Deus para me alinhar no que eu preciso alinhar, eu vou entendendo que a graça ela está me empoderando para exercer algo que Deus me chamou para fazer. Eu conhecer essa graça, ela vai gerar sobre mim uma identidade, a identidade de filho, muito maior do que pastor. Isso. Só que a religião não permite que a gente viva isso. Veja. Jesus foi morto por isso, né? E Jesus disse, vocês estão me condenando por quê? Aí ele disse, não, por nada que vocês fez, mas porque você disse que é filho. Que é filho. Então, e assim, isso é tão sério, Flávio, é legal esse papo, porque hoje eu comecei falando sobre paternidade aqui em Caruaru, 2012. A gente fez o primeiro seminário de paternidade, aqui há 12 anos atrás. Veio comigo um pastor lá do Sul, a gente trouxe para cá. Eu fui fazer um seminário lá em Almirante Tamandaré, ao lado de Curitiba, no Paraná. E a gente fez um seminário lá na base da Jocum, ministrado por um pastor chamado Marcos Borges, Cote. Para mim, uma das maiores referências hoje de mentes expansivas na nossa nação, pastor Cote. E aí lá eu conheci um pastor e veja, eu estava na igreja, eu me converti em 96. E eu vim ter um entendimento e a primeira expressão de paternidade divina em 2011 para 2012. Quantos anos eu estava na igreja? Cresci, vivi muitas coisas, entendia Deus é pai, mas é um pai lá longe, sabe? A gente ia respeitando as pessoas pelos seus títulos, a gente ia tentando conseguir a atenção das pessoas pelo serviço. E quando eu preciso servir para demonstrar quem eu sou um órfão gritando por atenção. E a gente teve esse contato sobre a paternidade divina. Mas hoje é uma doutrina rejeitada. Que não é uma doutrina, eu não consigo visualizar. É um termo bíblico que é a primeira ministração da igreja. A paternidade de Deus. Então, hoje eu estou preocupado em falar tantas outras coisas, mas o que é necessário eu não falo. Hoje eu estou querendo deturpar a graça, com a ideia dessa hipergraça, de que eu posso pecar e Deus é tão perdoador que ele vai me perdoar. Mas eu entendo que se eu tenho a graça vai fazer com que eu não tenha prazer no pecado. Então cada um vai ter sua interpretação. Cada dia, entendendo essa graça, esse pecado, como o texto diz, né, não terá domínio sobre nós. Se não tem domínio, então a gente vai viver uma vida, como o senhor citou, leve. E não vai viver nessa, não, de noite, eita, eu vou orar, eita, o que foi que eu fiz? Essa besteirada, entendeu? Porque a pessoa vai entendendo que pecar não é uma opção. Sim. Mas pode haver o pecado por conta que somos humanos. Sim. Porém, a gente tem em Cristo, a gente vai cada dia se libertando disso, como Romanos 12:2, né? Não se conforme, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Então, a cada dia, quando a gente vai entendendo esses pontos, a gente vai deixando isso e vai afastando de nós. Assim como vemos vários textos, Paulo citando, né?
olha, você fazia isso, não faça. Você roubava, não roube, vai trabalhar. Se você fazia isso, não faça mais. E a gente vai correr na carreira de Cristo. É tão interessante assim que o que a gente não deveria fazer, a gente faz. E a gente tem tanta dificuldade de reconhecer o dom que está no outro. Porque talvez ele faça diferente da gente, né? Então hoje, como eu falei, existem crises, né? Pessoas fazendo coisas erradas, de fato. Existe hoje pregadores que quando começam ministrando, capaz de ter um infarto no altar, quando diz que os pastores não podem mexer uma ceia de sapato branco, tênis branco. Eu tô de tênis branco vigente hoje aqui. Não podem, igreja não pode ser preta, não pode pintar preta. Não pode ter telão, não pode ter luz, que se tiver luz é igual um show. Pastora não pode ser pastora que ela manda no marido. Ou seja, são tantas coisas que o pessoal vai falando. Por exemplo, você chegou na igreja, você não pode usar gel desse jeito aí, não. Barba tem que tirar, não pode ter barba na igreja. É demônio. Assim, gente, você não pode hoje ler a Bíblia no celular porque é desonra ao Senhor. Você não pode ler a Bíblia sentado, você tem que ficar em pé por conta de ter referência. Você não pode tocar bateria. Ou seja, há quantos anos? Eu conversei com um pastor Raimundo. Ele faleceu, está no Senhor. Faleceu há alguns anos e ele já estava bem idoso. Quando eu falei com ele, ele disse: meu filho, isso é uma das coisas que eu me arrependi de ter presenciado. Foi quando a igreja se dividiu por conta da utilização de guitarras e bateria. Veja, a igreja se dividiu porque alguns queriam bateria e guitarra, outros não. Eu já fiz parte de uma igreja que se dividiu. Infelizmente, é doloroso. E infelizmente, por conta de um estatuto, pessoas foram expostas para fora da igreja. Que graça! A graça, ela acolhe. A graça não exclui. E se você for imaginar, o estatuto ele dava direito às pessoas. E quando uma igreja é regida por muitas cabeças, o cabeça fica fora. E aí fizeram um movimento onde pegaram um estatuto, onde a maioria é que manda, fizeram um grupo e votaram para outro grupo ser expulso da igreja. E aí eu era novo, né, jovem naquele momento, ali para mim foi uma grande decepção. A igreja não é assim. Porque a gente lutava tanto para trazer as pessoas para a igreja. E para botar para fora, mais de 10 famílias, que hoje cada um está vivendo a sua própria vida, muitos estão no Senhor, outros infelizmente se afastaram pelo contexto. Assim, mas que evangelho? Eu sabe como o que é isso? E aí eu comecei pensando diferente. E é tão interessante que aquela maioria que se juntou para expulsar os outros também não ficaram na igreja. Conseguiram o que queria, deram fora. E nós ficamos na igreja, só minha família e uma senhora, já anciã. Todo mundo foi embora. E a gente ficou lá na igreja. Não, isso aqui não pode parar. Ficou mais algumas irmãs, ficaram 12 pessoas na igreja. Minha família, mais algumas irmãs, que hoje algumas dessas irmãs estão caminhando conosco. E aí a pessoa foi embora. E a gente não pode parar. E aí, mas e o alto clero, né? Que estavam sob vocês. O que é que fizeram? Nada. Quando viram a igreja, a situação, mandaram a gente vender cachorro quente. Vamos vender para sustentar a igreja? Então assim, peraí, então se é para andar só, a gente anda só. Então assim, que graça é essa? Sabe, que doutrinas são essas? Que religião é essa que as pessoas têm vivido? Colocado jugo sobre outros, não está disposto a pagar o preço sobre pessoas, não está pronto para receber na igreja prostitutas, não está pronto para receber, não, porque se essa mulher entrar na igreja, ela pode ser uma complicação para os homens, para os maridos. Então que evangelho é esse que as pessoas estão vendo? Isso não é graça. Quando a graça só serve para mim, ela é uma desgraça. Então, a gente observando tudo isso, a graça de Deus ela foi acessível a todos. Se as pessoas rejeitam, são eles, mas eu não posso. Que graça é essa que quando eu vou te oferecer a Santa Ceia, eu olho para você e digo se você pode tomar ou não? Eu venho com o cálice, eu olho para você, não gostei da sua barba, eu passo para a próxima pessoa? Eu não posso fazer isso. A ceia diz, examine-se a si mesmo. Eu é que preciso ter um exame de mim. E o texto mostra, né, que o que impede não, na verdade, o que traz condenação é não discernir o corpo. Isso. Isso. Não tem esse entendimento, eu estou tomando a ceia sem entendimento, desrespeitando o ato, não. Mas, e a Bíblia diz assim, examine-se, pois o homem coma.
Ou seja, examine-se, Não os outros. peça perdão e coma. Não é examine Se o julgue, outro. que não seja julgado. Então, tipo, que graça é essa que muitas vezes tem ministrado em tantos lugares? Né? Eu posso questionar você pela sua barba, mas aqui nesse ambiente que eu tô cuidando aqui com meus irmãos, não, a gente escuta umas músicas seculares aí, a gente gosta de uns ritmos diferentes, mas a gente tá aprendendo pro Senhor. Peraí, eu não tô entendendo. Eu disse na igreja esses dias, eu tenho falado recentemente. Pastor, eu gosto de ler muito livro. Que bênção. Mas se você tá lendo mais livro do que a Bíblia, você tá equivocado. Porque o livro você lê a cabeça dos outros. A Bíblia você lê a cabeça de Deus. Então, quando eu quero entender a graça de Deus, eu venho na Bíblia. Eu não venho do que terceiro falou, do que outra pessoa falou. Rapaz, interessante. Eu posso ser abençoado por ele? Posso. Mas eu preciso vir na Bíblia. Eu preciso ver aqui, biblicamente, o que de fato gera sobre mim. E eu não posso pegar um texto reservado, isolado de tudo. A Bíblia manda fazer exame, não interpretação. Por isso que tem tanta coisa hoje que eu sou interpretando exame. Então, isso aqui ofende o corpo de Cristo? Não. É saudável? É. Então vamos viver. Até essa questão que o senhor falou de expulsar, a gente só vê isso uma vez, se eu não me engano, na Bíblia, foi na igreja de Coríntios. Na primeira carta, Paulo mostra que o camarada estava tendo relação com a madrasta e manda expulsar. Mas só que depois o cara se arrepende, ele diz, traz ele de volta, na segunda carta. É forte, né? Ou seja, ele estava lá porque ele estava fazendo algo contraditório, desonrando o nome do Senhor. É diferente. É diferente você ter um perverso dentro da igreja e você alisando a cabeça dele. Tá errado. Tá errado. Senhor, meu filho, siga seu caminho. É tão forte quando Paulo diz, Alexandre, entrega a Satanás. Hoje, meu Deus do céu, se dissesse um negócio desse, né? Se eu tenho uma pregação de um pastor lá da Belo Horizonte, que ele falou o Evangelho Hello Kitty. E aí ele falando sobre o Evangelho hoje mimimi, que muitas pessoas estão vivendo, né? Nutella, não posso. E aí João diz, raça de víboras. Mas não pode chamar. Pô, João era um profeta. Claro que a gente não tá aqui. Os caras era tempo pai Satanás. Já imaginou? Não, pai, não. Se vocês conhecessem o pai, vocês não me rejeitariam. Mas nosso pai Abraão, não. O pai de vocês, ele é maligno desde o princípio, né? Mentiroso. Vocês mentem que ele é seu pai. Porque vocês parecem com ele. Então você imagina como é isso. Isso é graça também. A graça, ela vai trazer essa leveza, mas a graça vai trazer a repreensão. A graça vai trazer o conserto, a graça vai trazer a expansão da mentalidade, como você citou, Romanos capítulo 12, a graça vai fazer com que a gente possa observar o mundo de uma maneira diferente. Eu vi uma frase muitos anos atrás de um pastor que diz assim, ser crente é ser gente boa. Não é tolerar, é ser gente boa. Agora, se eu tenho uma graça, cara, eu preciso sorrir para as pessoas, eu preciso dar bom dia. Eu exalo a presença de Cristo. Eu preciso fazer com que o ambiente que eu estou seja transformado. Eu preciso fazer da minha casa um ambiente de alegria. Então, qual é essa graça, né, que muitas das pessoas têm falado? Não é permissividade para pecar, mas é permissividade para exercer um perdão, exercer a tolerância. A gente tem visto que, infelizmente, são sinais de um tempo que a gente tem vivido com base em algo maligno mesmo, que é as divisões. A Bíblia diz, Mateus 24, né, o próprio Jesus dizendo que nos últimos dias, né, como sinal, o amor de muitos esfriará. Isso é fato. E eu tenho feito a minha oração, eu digo à igreja, gente, o amor de muitos, mas não precisa ser o seu. E se a gente analisar biblicamente, o amor de Deus foi derramado na igreja, né? Na igreja. A noiva. Aí o amor de muitos de quem? De quem? Quem é que tem o amor? Pois é. Então, que esfriamento é isso? E Tessalonicenses pode escrever, não, né? Apagueis o espírito. Então veja, hoje nós também vemos uma crise, não como igreja, como eu falei, a igreja ela é santa, pura, mas instituição, de que quantas pessoas estão defendendo o evangelho da graça sem o Espírito Santo? É impossível. Essa semana eu vi aquele cantor Thales falando que nos Estados Unidos está tendo isso aí que o senhor falou, que os líderes estão olhando para alguém que vem de outro lugar e dizendo, esse camarada tem uma coisa diferente, ele tem uma unção. E a gente trocou a unção pela excelência. Sim. E o senhor citou certa vez aí, há uns minutos atrás, da luz e tal, da parede preta. Não, isso é besteira. Assim, pode ter e pode não ter. Sim. Só que se o camarada fizer disso o seu Deus,
Hoje, a Bíblia diz em Atos capítulo 2, né? Que é um dos textos básicos que a gente acredita como igreja com propósito. Que a Bíblia diz que pela união do corpo de Cristo, o Senhor atraía as pessoas. O Senhor acrescentava. Acrescentava. Quem acrescenta é Deus. Quando a gente fala sobre a igreja, ela precisa ter uma boa cadeira, sim. Ela precisa ter luz, sim. Ela precisa ter transmissão, uma boa câmera, sim. Agora, isso é o que vai fazer com que as pessoas sejam atraídas? Não. Eu não posso atrelar a minha estrutura as pessoas virem para caminhar comigo. O que tem que... Porque assim, aquilo que atrai as pessoas para vir para a igreja vai ter que continuar fazendo para sustentar essas pessoas. E deve atrair o amor. Se a igreja vem atraída por evento, ela vai ter que continuar fazendo evento. Porque no dia que ela parar o evento, a pessoa vai embora. A igreja trouxe... Antigamente, era quando a gente cantava, ministrando louvor, a gente dizia as frases das músicas antes. Vamos lá, recebi um novo coração. Somos corpo. Porque não tinha telão. Aí veio o retroprojetor. Que você botava lá, apagava, riscava de novo. Veio o data show, né? Projetor, né? E agora tem uns telão de LED. Ok. Se as pessoas estiverem lá pelo telão de LED, queimou, vai embora. Mas é o amor que atrai, é a unidade da igreja que atrai. Então, hoje é muito mais fácil às vezes você juntar ovelhas do que juntar pastores. Mas qual é a graça que a gente prega? Porque se eu pregar a graça, eu tenho que ter facilidade de sentar com você, tomar um café contigo. Por que isso não acontece? A graça está sendo diferente. E o próprio Paulo cita na carta que aquilo que chegou de entendimento a vocês dois, ande junto. O que não chegou, espere que o Senhor revele. Isso. Aí, nossa. Ele ainda acrescenta, né? Eu desejo que vocês falem a mesma língua. Sim. Mas se ainda tem alguma coisa que o Senhor revele. Sim. Então é uma exclusão, um afastamento. Tem coisas que eu falo que para o Senhor pode ser estranho, tem coisas que eu falo. Sim. Mas só que daí naquilo que a gente concorda, vamos embora. Vamos embora caminhar. Eu não sou o Senhor da razão, nem você. Ou seja, a razão só é uma, Cristo, né? E aí tem muitas coisas que eu penso hoje, que eu pensei lá atrás, que eu digo, não era. Hoje a mentalidade mudou. É aquele texto, né, que diz, quando eu era criança, eu andava como criança. Quando eu cresci, parei de fazer as coisas de criança. Hoje tem coisa mesmo que... Assim, e esse texto é muito forte, porque fala sobre o desenvolvimento do espírito. Os carnais, a Bíblia fala desse homem, não é um homem que vive na prática do pecado. É um homem que aceitou o evangelho, mas não cresce. Isso. Não cresce. Então, assim, não se desenvolve. E tem os espirituais, que eles vão crescendo consistentemente, né, dia a dia. Então, conhecer a graça é essencial, porque a graça, ela é manifestada pelo Espírito Santo. Eu não tenho como conhecer a graça sem o Espírito Santo, porque ele que faz essa manifestação para que eu possa crer e que eu possa ser convencido dessa manifestação de quem é Jesus, dos seus atos, da sua misericórdia liberada. E aí o Espírito Santo faz esse movimento, eu me submeto, aceito, eu vou viver para ele para sempre. E se eu entender essa graça, que é um presente, de fato, uma dádiva de Deus, no que diz respeito aquilo que ele me poupou e aquilo que ele está me dando, eu vou viver melhor. Eu vou olhar para as pessoas, eu não vou julgá-las, né? Porque o que Deus deu a ela pode ser que seja diferente para mim, entendendo que a graça é a mesma, mas os dons são diferentes, a operação das manifestações são diferentes. Deus deu a ela, amém. Deus te abençoe. Deus deu a mim, amém. Só abençoe. Eu não vou te criticar, agora eu te peço, também não venha contra mim. Porque se vier contra mim, eu vou ter minhas defesas. Então, aquilo que talvez poderia ser saudável, pode ser que seja um embate ali. E Deus não chamou a gente para fazer debates, embates. Deus falou a gente para só falar do evangelho, né? Então, você que está nos assistindo aí de qualquer lugar que seja, o horário que você estiver, a gente falou muitas coisas, algumas denúncias, infelizmente, por pessoas que não praticam essa graça e deturpam o evangelho, que esse não é o evangelho. O evangelho é inclusivo, então você pode ter feito muitas coisas sobre a sua vida de modo contrário, mas Jesus é poderoso para transformar você. Nós não somos super-heróis, seres perfeitos, né? A terceira pessoa da Trindade, nenhum de nós aqui é. Nós pecamos, nós erramos, nós fizemos muitas coisas que desagradaram ao Senhor, mas a graça de Deus veio sobre nós, essa remissão, e nos alcançou. Hoje nós não somos mais aquelas pessoas. Então, se eu não sou mais aquela pessoa, eu não posso julgar o outro nesse processo. E nem também ninguém pode me julgar porque eu já saí de lá.
Então, Deus ele exerceu isso sobre nós, e essa graça, desde o princípio, foi liberada, manifestada em Jesus, para que a gente pudesse viver de maneira leve. As questões doutrinárias, cada um vai viver a sua, Deus abençoe as suas crenças, cada um do que vai estar viver, e que o Senhor revele. Ou seja, vamos viver dia a dia como é que vai ser essa manifestação do Espírito Santo, que eu não posso não talvez tomar uma xícara de café com você, porque você é arminiano, eu sou calvinista, ou sou arminiano, você é calvinista, e a gente não consegue ter a graça, no mínimo, o caráter da boa educação de poder tomar um café junto e não se degladiar. Isso. Né? Eu digo assim, o tempo é muito precioso, sabe? A minha vida é muito corrida, como a vida de muitos também é precioso. Então precisa ser bem utilizado. Isso. Eu não perco tempo com questões doutrinárias. Até assim, né? Que pra gente remir o tempo. Sim. Ele não fala nem de economizar dinheiro, de outra coisa, mas ele diz, olha, remir o tempo porque os dias são maus. São maus. Então, tipo assim, tem muita coisa para ser feito. Então, quero falar sobre isso, fala, fica à vontade aí. A gente vai cuidar de pessoas. Não, tudo bem. Você quer, fala, não tem problema não. A gente vai cuidar de pessoas. Vamos trabalhar fazendo a vontade de Deus. Cada um vai viver a sua, enquanto muitos tentar achar o favor de Deus sobre a tua vida, te fazendo um raio-x sobre você, vai vivendo. Porque a Bíblia é interessante. Quando estava o próprio, acho que foi com Paulo, né? Quando começaram a falar, pregar o evangelho, e cheirou aquela questão, não, mas só quem pode pregar é a gente. Não. O que é de Deus permanece. Deixa. Então, gente, deixa. Tem uma história, né, do John Wesley, até esses dias foi relembrada para nós, quando John Wesley ministrando, um homem muito entendido, né, dos chamados pais da igreja, vamos dizer assim, que vieram com a visão de rompimento, de reforma, e aí estava um certo momento que diz que chegaram para ele, acho que vocês devem ter ouvido essa história, disse, olha, tem um rapaz pregando ali, e disse que o negócio um homem, um cavalo, tá acontecendo um negócio diferente ali. Ele disse, não, então eu vou ver. Quando ele chegou lá, no ambiente que ele estava vendo um poder do Espírito Santo. Uma ação do Espírito Santo. E aí ele chegou perto do rapaz. Né? Disse, sim, eu sou o John Wesley, o cara ficou feliz, porque ele pregava os sermões de John Wesley. E aí veio uma célebre frase, né, desse movimento, não continua. E aí foi quando John Wesley disse que ou você põe fogo no seu sermão, ou você põe o seu sermão no fogo. Então, tipo, eu não posso viver dias como nós estamos vivendo hoje, apenas com um sermão. Eu digo que, infelizmente, muitas pessoas perderam o senso da mensagem do evangelho e passaram a ser jornalistas e não pregadores. O jornalista só dá notícia. Pregador, tem muito pregador que só dá notícia. A gente veio para vir com o fogo do Espírito Santo. E o que vai fazer as pessoas serem transformadas é o fogo do Espírito Santo. A gente é só o canal. A gente é só o vaso. O gadareno, a mulher samaritana e tantos outros, né? O gadareno, você estudou aonde? Ultimamente eu estava vivendo no cemitério. A graça, meu irmão. Aí o camarada hoje terminou, eu sou mestre em teologia. Não faz nada. É melhor um gadareno que estava no cemitério e entendeu que foi amado por Jesus e correu para fazer a vontade de Deus sem entrar em guerras apologéticas. É melhor a samaritana, que também... Veja, eu não estou incentivando ninguém a não estudar. Isso, a ignorância, né? Não, de modo nenhum. Agora, eu gosto tem um pastor Bill Johnson, a igreja em Redding, na Califórnia, a igreja Bethel Church, que ele fala que a igreja primitiva, de Atos capítulo 2, fizeram o que fizeram sem a Bíblia na mão. Eles não tiveram o que a gente tem. E fizeram o que fizeram. Que até hoje a gente fala disso. E a gente tem hoje tudo aqui, ó. E a gente não faz. Isso. Então, hoje o que a gente tem era pra gente fazer. Hoje o que a gente tem tem guerras. A igreja minha tá certa? Não, a sua tá certa. Não, a minha prega diferente. Não, a sua... Não, a gente só canta harpa. Não, vocês tocam rock. Ah, não, você não pode porque harpa é música de velho. Rock é música nova. Gente, isso é o fruto da ignorância. Isso é excluir a graça. Então, peraí. A graça está acessível para mim? Eu me agarro com a palavra.
É isso que eu tenho? Ela me basta. E eu vou vivê-la. Quando a gente focar aqui, a gente para de coisas ao redor. Vamos viver essa graça, vamos exercitar essa graça, vamos nos permitir ser alcançados por essa graça. É um amor imerecido, um favor imerecido, e vamos viver de maneira leve. O evangelho é leve, o jugo já foi tirado, o fardo foi substituído. Até a guerra que a gente às vezes acha que tá, Cristo mesmo. Pois é. Satanás foi destronado, foi levado ao vitupério. Nós já somos, né, vencedores. A graça já nos deu essa... mais que vencedores. Mais que vencedores. Já deu. Ontem a gente tivemos lá uma ministração na igreja, né? E no final eu fui fazer só um encerramento. E foi falado justamente de Atos, capítulo 27, sobre tempestade de Paulo, né? Com o oraquilão, aquela coisa toda. E a Bíblia diz que por amor a Paulo, ninguém se perdeu. Graça. Ali tinha prisioneiro. Ali tinha pessoas ruins. Muitos ruins ali. Quando a víbora morre Paulo, o pessoal o que é que diz? O camarada é tão ruim que escapou da água, mas agora vai morrer porque... Vê como é que é. E aí Deus permitiu que aquilo acontecesse para ele ganhar uma ilha do amor de Jesus. Gente, é graça. Então assim, eu até disse, gente, quantas pessoas morreram nessa tempestade? Nenhuma. A Bíblia diz que os discípulos enfrentaram a tempestade, Jesus estava no barco. Quantos morreram? Nenhum. A Bíblia diz que os discípulos entraram na tempestade, Jesus estava orando por eles fora, depois veio andando sobre as águas. Quantos morreram? Nenhum. Ou seja, tempestade não vai nos matar. Eu acredito que a gente está se encaminhando já. Aí eu me lembrei de um versículo agora que muitos usam, como a gente falou no começo, para defender algo. Porque a gente está na terra, tal, é humano, vai passar por situações e tal. Só que pega aquele texto. No mundo tereis aflições. Sim. Se a gente pega o texto do começo do capítulo, está mostrando que Jesus está dizendo aos discípulos o que eles vão passar. Aí quando chega naquela parte, Jesus diz, olha, eu vos advirto antes, para que vocês entendam. No mundo vocês vão ter aflição. Se a gente olhar para cima, ele está falando de tudo aquilo que ele vinha dizendo a eles. Aquela listinha. No mundo vocês vão ter aflição, mas em mim vocês têm paz. Sim. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sim. Aí João diz, olha, a vitória que vence o mundo é a vossa fé no Filho de Deus. Aí a gente vai vendo que não é bem assim. Não. É muito parecido com o que o Samir escreveu, né? O choro... A alegria dura uma noite. Tem algumas expressões. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem. O choro é a possibilidade, a alegria é a convicção. Aí muita gente pega esse texto e diz, o choro tem que durar uma noite e a alegria pode ser que venha de manhã. Então não tem nada. Então é assim, é confiar, é viver. Não é positivismo, não é teologia coach, porque eu sou totalmente contrário a esse tipo de... Mas é fé, é fé. Eu sou vencedor, eu fui gerado nele. Só o fato de ter sido gerado em Deus, eu não sou um pecador miserável. Eu sou obra de suas mãos. Mostra como é que a gente foi justificado. Ou seja, a graça me alcançou. Eu posso ser feliz, sabe? Eu posso viver bem. Aquele velho ditado, ó, se está em paz, estou. Todas as áreas da sua vida estão bom, estão. Então tem alguma coisa errada. Porque crente que é crente tem que passar por prova. Peraí, meu filho. Não é assim também, não. Tá sorrindo demais. Lembrando aqui de um texto de João que é usado para afirmar que não, tá tudo bem a gente sofrer, padecer nesse mundo. E na verdade, não é bem assim. Se pegarmos esse texto no início, Cristo vem alertando aos discípulos que eles vão passar por perseguições, por alguns embrólios por conta da verdade e vão padecer por conta disso. Aí ele explica isso tudo e diz: eu vos advirto antes, para que vocês em mim tenham paz. No mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E não para confirmar que nós vamos padecer, sofrer, assim como uma luta que temos que travar. Afinal de contas, Jesus Cristo, ele destronou Satanás, reduziu ele a nada. E nele nós temos a vitória que vence o mundo, a nossa fé nele. Comumente temos uma imagem da armadura de Deus e tal. Temos um conceito hollywoodiano de batalha, de luta e tal, e tal, e tal. Porém, em Cristo nós somos mais que vencedores.
e recebemos dele isso por meio da sua graça. E a armadura de Deus, tipo, ela vai... Escudo da fé. É uma tipologia. Eu tenho que ter fé. Tipo, hoje as pessoas dizem assim, não, vamos orar para que você receba a armadura de Deus. Eu não acredito, né? Então assim, como é que, por exemplo, como é que eu vou ter o capacete da salvação? Eu tendo convicções bíblicas sobre a minha salvação. Eu tenho essa convicção, ele me dá o capacete. Como é que eu vou me proteger contra os dardos inflamados malignos? Praticando a minha fé. Como é que eu vou atacar o contra-ataque, ou seja, as ciladas, as setas, a espada da palavra? Como é que eu vou cingir meus lombos? Com a verdade. Gente mentirosa não tem lombo cingido. Como é que eu vou calçar o evangelho se eu não prego pra ninguém? Então, assim, é eu praticar o que a Bíblia me diz e eu vou estar revestido. Aí ele diz, quando você fizer isso tudinho, permaneça firme. Assim, as nossas guerras são travadas, né? O próprio Deus, ele cuida disso. Como filho, a gente tem que viver a obediência. Isso. Entendendo que vai ter momentos que a gente vai ter que aumentar um pouco mais a nossa intensidade de oração, a nossa busca no Espírito Santo. É uma vida, né? É uma vida. Eu não gosto de orar, tipo assim, Senhor, entrando na tua presença, tu tava onde antes? Tava por onde? Eu não entro, cara, na presença, eu vivo na presença. Não tem. Tá onde, Satanás? Tá onde que não tá rodeando a terra. Tem um pastor que é bem engraçado, ele disse que encontrou uma ovelha na igreja, chegou lá e disse, minha filha, você tava por onde? Faz umas 3 semanas que eu não lhe vejo. Não, pastor, agora eu tô num movimento diferente aí, numa vibe, a gente tá visitando as igrejas. É mesmo, a gente tá dando um giro aí, né? Tá rodeando, né, filha? Tô rodeando, assim. Eu conheço mesmo da tua igreja. Oxê, mesmo, pastor. Quem é? Ele disse, Satanás, filho. Rodeando a terra. Então, assim, se você aí visita todo canto, não tem lugar nenhum, você tá na igreja de Satanás. É loucura dele, brincou ali, né? Mas assim, todos nós precisamos ter uma família para pertencer. Tanto é que esse é um slogan que iniciou numa movimentação na igreja da cidade, em São José dos Campos, que é uma igreja que a gente tem vínculo também, nós fazemos parte da Rede Inspire, uma rede de igrejas, e nesse movimento nós não somos uma igreja para frequentar, nós somos uma família para pertencer. A gente frequenta restaurante, a gente frequenta mercado, agora família, igreja, a gente pertence. Não é um pertencimento de escravidão, é um pertencimento da gente poder entender e gerar uma identidade de local. É o que Deus fala, né? Congregar, estimular um ao outro a amar. Amar. Então é esse ambiente. Tem essa mistificação que existe. Porque, tipo, nessa movimentação, é fruto da graça. Deus não me fez para sair, como muitos dizem, de galho em galho. Não tem fundamento para isso, né? Mas é um ambiente para você gerar raízes e frutificar naquele ambiente que você está. Um local para servir um ao outro, né? Para estar no corpo ali na comunhão, para um ou outro estimular e se servir, né? Servir um ao outro. É isso mesmo, irmão. Graças a Deus por isso. Vamos viver. Obrigado pelo convite, o tema é muito bom, né? A gente fica feliz em Deus. Você que está nos acompanhando também, examine-se, pois, homem a si mesmo, né? E coma do pão e beba do suco. Então, a graça vai levar você a examinar você mesmo. A graça não é para apontar erro de outros, a graça é para gerar em você uma experiência com o Espírito Santo que talvez você nunca viveu, nunca experimentou. A graça vai levar você a conhecer o coração de Jesus de uma maneira muito especial, a entender a mente de Cristo. A graça vai levar você a uma reflexão profunda sobre a sua identidade de filho, e não em busca de títulos ou funções ou cargos. Quando a gente entende a graça de Deus, a gente entende que o amor de Jesus, ele nos alcançou a ponto de nos fazer irmãos, né? Ele como primogênito e a gente como aquele que daria continuidade ao que ele iniciou. Os filhos de Deus, eles podem viver de maneira leve, de uma maneira feliz, de uma maneira próspera, de uma maneira saudável. Não acredite no evangelho que você só é punido, que você só é castigado, que você tem que ver escassez, de modo nenhum. Isso não é teologia da prosperidade, isso não é nenhum tipo de evangelho paralelo, não. Isso é o que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que o Senhor nos fez mais que felizes. A Bíblia diz que o Senhor nos fez prósperos, que daremos o nosso fruto num tempo oportuno, porque estamos plantados em terra boa e nossas raízes são profundas e nós não vamos temer o dia mau, o dia da seca. Nós temos um Deus que está presente, nós temos um Deus que nunca vai deixar faltar nada. Isso é fruto da graça. Então você foi escolhido por Deus, aproveite e não venha a se excluir desse movimento, mas entre nessa presença
se você ainda não está nela, de viver uma vida diferente com o Espírito Santo. Então, viva a graça, desfruta da graça e seja feliz e viva a vida leve em nome de Jesus. Obrigado pela audiência, por estar até aqui e peço a você, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. Fui!